Então vamos lá. Amor Exigente, que é uma ONG que existe desde 84 e que tem feito transformação na vida de muita gente. Dos próprios adictos, mas dos familiares dos adictos. Adicção em quê, Clau? Gente, adicção de todos os tipos. Drogas ilícitas, compras, sexo, jogos. A gente tem falado muito de jogos aqui, é uma coisa que tem martelado muito meu coração, porque a gente está vendo o Brasil sofrer cada vez mais por conta desse absurdo crescente em relação aos jogos de azar, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu penso que é o princípio mais inicial de Amor Exigente, que é você olhar para você. Como ser um bom ímpar se você não é um bom par? Quem não é um bom ímpar, jamais será um bom par. E para isso eu recebo Luiz Fernando Calduro, que é diretor de grupos de Amor Exigente, Rita de Cássia Miranda, que é voluntária dos grupos de cônjuges do Amor Exigente. Muito obrigada por estar aqui, seja bem-vinda. Amei o tema, Rita. Tudo bom, Luiz Cláudia? Fernando, cada vez melhor. Cada vez melhor. Você tá muito chique hoje, hein? Muito obrigada. Um pretinho, Eu um achei que pretinho de básico. longe era branco e preto. Assim, ela vai precisar por um vermelhinho para ficar tricolor, Ah, né? se eu colocasse... Não, mas o coração já é vermelho, né? mas é um creminho. Mas poderia ser preto. Você tá de preto e branco, cadê o seu O meu vermelho? vermelho é o meu coração. Tá também, bom, né? então. Como eu sou um bom aluno. Ô, Rita, eu gostei tanto desse tema porque eu vejo muitas mulheres vivendo casamentos cheios de sofrimento, vivendo uma vida tão mesquinha, tão pobre, tão triste, tão sem a graça, né? E nem sempre elas conseguem entender que tem que começar nelas, né? A gente não muda o outro. Como é que é isso? A gente não consegue ser um bom par se a gente não é um bom ímpar. Não, é isso. É isso. Isso mesmo. Tudo parte da gente, né? Se nós não estamos bem conosco, se nós não conhecemos as nossas fragilidades, as nossas forças, se nós não conseguimos nos amar, como a gente vai conseguir se entregar para o outro? Como nós vamos conseguir ser um bom parceiro para aquela pessoa? Se você não está feliz, como você vai conseguir auxiliar na felicidade da outra pessoa? Agora, você, que tem muita experiência nos grupos de cônjuges, eu tenho certeza que você recebe lá mulheres quebradas emocionalmente, com casamentos extremamente fragilizados, onde elas já não conseguem mais admirar, né? Eu tô falando no caso de esposas, mas poderia ser o contrário também, é que a maioria que procura é mulher e aí o marido em uso, né, dependente químico, existe o contrário também, tá? E aí essa mulher, ela não consegue olhar para esse parceiro querendo ser boa para ele. Ela tá muito ressentida, né? Como é que começa esse trabalho? Nós realmente, eu estava pensando nisso hoje, nós temos, o que nós encontramos, algumas mulheres chegam lá querendo salvar os parceiros. Porque ele é o problema. Porque se ele parar, se ele melhorar, tudo vai ser perfeito. Algumas outras vêm com dúvidas se ficam ou não no relacionamento. Outras, eu não quero mais, eu vim aqui para me separar. E aí, com o tempo, eu fui uma dessas pessoas que cheguei lá para salvar. Com o tempo, a gente vai entendendo que não se trata deles, se trata da gente. Claro, o uso abusivo de substâncias, as relações tóxicas, as relações abusivas, elas vão minando a relação. Então, sim, acaba a admiração, acaba o respeito muitas vezes e fica muito difícil ter esse olhar. Mas no Amor Exigente a gente aprende que não. Olha para você, como você se relaciona. Eu falo muito, isso para mim faz muito sentido, eu pergunto para as meninas assim, por que você é terreno fértil para o uso da substância dele? Porque é isso que acontece. Porque conosco eles não conseguem muitas vezes sair. Nós, de alguma forma, estamos alimentando e sendo alimentada daquela forma. A codependência faz isso conosco, né? Então, a gente tem um processo ali, a gente começa a trabalhar, o grupo de cônjuges tem essa característica, a gente fala muito sobre nós, de nós entendermos, para nós mudarmos o nosso jeito de nos relacionar. É hábito, é comportamento. E isso é possível mudar, né? Mudar a gente? Sim, só eu não posso mudá-lo. E quais seriam as mudanças possíveis
já querendo dar um spoiler mesmo, uma ajuda. Porque eu quero que você, que está aí atenta, né, com um casamento destruído, sofrendo horrores, vá para um grupo de amor exigente. Urgente, não fique só. Mas eu quero também te dar, uma pitadinha aí para você já dar uma animada, né? O que seria uma boa mudança? Eu acho que a primeira mudança é você aceitar que você sozinha não está conseguindo e que você precisa de ajuda. E estar num grupo com mulheres que passam a mesma coisa, que sentem a mesma coisa, que não vão te julgar, que vão te apoiar. A frase que me falaram, que eu adorei quando eu cheguei lá, deixa a gente te amar enquanto você não consegue se amar. Ai, gostei. Deixa a gente te amar quando você não consegue se amar. Isso. Perfeito. Que é isso que a gente encontra ali. Então, esse é o primeiro passo. E a partir dali, ouvir as partilhas, os princípios, eles vão trazendo uma transformação muito profunda pra gente, né? É para qualquer pessoa. Você lembra qual foi a primeira mudança que você conseguiu fazer no seu comportamento? Não sei. Eu sei que eu senti um grande alívio quando eu entendi que codependência, o que é isso? Porque eu não tinha o uso de substâncias na família. Tive pais amorosos. Mas tinha alguma coisa que não era normal, que não era comum, que me trazia sofrimento. E aí, quando eu ouvi a codependência, isso me trouxe uma tranquilidade. Mas eu penso que a maior mudança que eu tive ali, que eu comecei a sentir a mudança, foi quando eu consegui entender que eu precisava olhar para mim, que eu precisava me modificar e comecei a fazer os movimentos do desligamento emocional, né? Que não é deixar de amar, deixar de cuidar para quem precisa de cuidado e não de quem não precisa, não deixar de ter uma preocupação saudável, mas olhar para mim, o que eu preciso e aceitar que eu também tenho falhas. Aceitar que eu também cometo erros. Eu penso que foi mais ou menos por aí. Porque vai acontecendo, quando você vê as coisas se transformaram. Exatamente. Olha, eu sou apaixonada por esse grupo de cônjuges do amor exigente. E eu digo que, assim, como a Rita falou, né, ela não tinha problema de dependência química na família dela. Eu fui para o amor exigente sem ter nenhum problema de dependência química na minha casa. E eu fui também para melhorar a minha vida e o meu relacionamento a dois. E é divisor de águas, porque a gente precisa entender que o outro se sente valorizado quando a gente deixa de fazer por ele aquilo que ele é capaz de fazer. Sim. E não o contrário. E a gente, nesse nosso jeitinho tão maternal, acha que tem que cuidar do outro, né? Sim. E acaba menosprezando, diminuindo, enfraquecendo o outro. Você tá vendo que hoje o assunto é bem feminino, né? A gente deixou de fora. Não. Não é feminino, Cláudia, porque o amor exigente não tem masculino e feminino, tem pessoas, tem autoconhecimento. As pessoas chegam ao nosso programa muitas vezes destroçadas exatamente porque elas não perceberam em algum momento que os recursos delas são limitados e que ela é gente. Então ela quer ser a super mulher, não é? E no caso de um relacionamento conjugal, a super esposa. E o homem também passa por isso, Luiz Fernando? Passa, porque nós, na nossa sociedade, né, Cláudia? E até as músicas populares dizem isso, né? Não tem a música As Metades da Laranja? A metade da laranja, não é? Nós no Amor Exigente, fazemos as pessoas entenderem que você não é uma metade, que você é inteiro, que você tem que ser uma laranja inteira. Aí sim você vai dar um bom suco, né? Se você for um bom ímpar, você vai ser um bom par. Mas se você for uma metade da laranja, e aí muitas vezes essa laranja já está toda bagaçada, né? Virou um bagaço, você não vai ter condições nem de fazer nada por você, quanto muito de fazer por esse relacionamento. Então, não é uma conversa feminina, apesar de que no Amor Exigente a gente tem uma constatação que é interessante, Cláudia. As mulheres são as que mais vêm ao Amor Exigente porque elas vêm para salvar os seus filhos e os seus maridos. Mas tem muita mulher dependente química também. E ela não vai a um Amor Exigente para cuidar dela. Então, são muito poucas as mulheres que vão aos grupos de sobriedade com o Amor Exigente. Então, veja como que a nossa sociedade é uma sociedade que precisa de muitas mudanças de comportamento. Precisa muito de amor exigente. Eu vou voltar aqui com vocês já em alguns minutinhos. Bom,
Se você tiver alguma pergunta, se quiser também mandar sua participação, fica à vontade. Vida Melhor Oficial. E aí, Rita, Luiz Fernando podem te dar aí um retorno. É tão bom isso, né? Você não está só, como a Rita falou. Deixa o amor exigente te amar enquanto você não está conseguindo se amar. Por enquanto você não está se amando, no amor exigente você vai aprender o que é amor próprio para virar um bom ímpar, tá certo? De volta aqui com esses queridos. Estou gostando tanto desse tema. A gente vê muito sofrimento, né? Os homens, eu não sei, eu penso que eles não falam muito de seus relacionamentos entre os amigos, mas nós mulheres compartilhamos muito, né, Rita? E a gente percebe como tem mulher triste, um casamento ruim. E é possível transformar essa relação, olhando para você, não é isso? Sim, e não é só... Muitas pessoas dizem, o amor exigente é só para quem tem um familiar dependente químico. Não é só isso. Porque a gente vê isso daí em relações abusivas, relações tóxicas, agora está super em altos esses termos. Às vezes é uma dificuldade de comunicação, de assertividade, de retomar eu estava pensando aqui da pergunta que ela fez, o que foi que mudou? Eu acho que muitas coisas mudaram, né? Mas o quanto eu estava afastada dos meus princípios éticos. Então, quando a gente olha para isso, o amor exigente, ele traz a oportunidade da mudança começar em mim. Aliás, é o único jeito de possível, né? E aí a gente consegue, a partir dali, eu estou nessa fase de colher os frutos de relações saudáveis com família. Tive uma experiência linda esse fim de semana, com irmão, com amigos. Então, a gente tem esse sofrimento, mas existe uma forma de ter uma vida mais leve, serena, amorosa. E a gente encontra essas características, a gente encontra primeiro no grupo. É muito delicioso. O movimento que eu tenho observado no Amor Exigente, no grupo de cônjuges, eu percebo de vez em quando os meninos da sobriedade lá. E às vezes eles falam quanto eles aprendem, porque eles também são parceiros. Né? De vez em quando tem um pai e uma mãe, antes de ser pai e mãe, também foi parceiro. Ou é? É. E as relações vão se curando, elas vão se restabelecendo. Você falou a palavra certa, se curando. Interessante, ontem eu conversava com uma amiga, falando sobre relacionamento, ela comentando algumas coisas sofridas que ela anda passando. E aí no final da conversa ela falou, preciso de terapia. Eu falei, olha, eu gosto de terapia, mas eu, numa época da minha vida, depois de ter feito anos de terapia, não estou invalidando terapia, eu realmente acho que quem pode fazer é ótimo. Mas eu, depois de muita terapia, resolvi fazer amor exigente. E foi no amor exigente, num grupo muito simples, que tinha o foco da dependência química. Eu não tinha problema com dependência química, nem meu marido, graças a Deus. Que eu consegui fazer uma transformação no meu comportamento. E quando você fala de cura, de vida serena, eu lembrei, eu tive momentos em que eu era tão codependente que eu não respirava, que eu tinha falta de ar. E o amor exigente curou a minha falta de ar. Interessante isso. Porque, gente, às vezes a gente faz um caminhão de melancia. A gente faz uma confusão na nossa cabeça e que o amor exigente te ajuda a desfazer, né? A reconstruir. É muito interessante. Isso que você falou me lembrou que vira e mexe, a gente tem as metas semanais. E vira e mexe, alguém traz a meta de respirar. Respira e só fazer isso. Bem fundo e bastante, vive bem profundamente bastante também, né? E a sensação que nós temos é que dá uma resetada na mente, né? Você respira e você fala, tá, o que eu vou fazer agora? Como eu vou lidar com essa situação agora? O que eu estou sentindo? E na codependência, a gente não respira, a gente fica aquela respiração curtinha, tentando resolver tudo, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sobrecarregada. Muito. Né? E impedindo que aí volta na história da autonomia, não é, Cláudia? Impedindo que o outro cresça, que o outro seja breve feliz, que o outro se sinta respeitado. A minha relação conjugal também. Você sabe que a minha Cleide tinha problema de depressão. E no parto do nosso quarto filho, a Cleide teve uma depressão tão forte, mas tão forte, que ela ficou jogada na cama por 3 meses.
E eu passei a ser pai e mãe das 4 crianças e da Cleide. Eu levantava, tirava da Cleide da cama para dar banho nela, mas eu fui fazendo tudo, você entendeu? E quanto mais eu fazia, mais ela ficava deitada. E se eu tivesse naquela época o amor exigente, porque ele só chegou na minha fase ali uns 15 anos depois, quando o meu menino caçula já tinha essa idade, eu não teria, é claro que eu teria dado todo o apoio, que eu teria ficado junto, mas eu não teria feito por ela o que ela poderia fazer. Porque mesmo que uma pessoa esteja deprimida, ela tem autonomia para fazer alguma coisa. Olha a frase que me marca no Amor Exigente: quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro. Que é o seu amor sem exigência me humilha. Quer dizer que eu me sobrecarreguei e prolonguei o início da recuperação dela, entendeu? Deu uma acomodada. Então, é muito importante. E eu sou tão fã do amor exigente que eu me encaixo em qualquer uma das ações. Na ação da prevenção, com amor exigentinho, porque agora nós estamos criando neto, né, vovó Cláudia? Na ação do Sempre é Tempo, aí vocês não, né? Mas eu aqui na ação do Sempre é Tempo, como fazer e dar significância na fase de adulto maior, em cônjuges, porque eu vivi essa questão com a minha Cleide, de família, e eu sou voluntário do grupo de sobriedade, porque nos grupos de sobriedade a gente se encaixa também perfeitamente, porque a dependência, o uso de drogas é um detalhe. O que a pessoa tem que trabalhar ali é a questão ética, é a questão de trabalhar a tolerância, de trabalhar a impulsividade. De trabalhar a tolerância ao próprio sentimento, né? Porque às vezes a gente não tolera a nossa própria tristeza, a nossa própria angústia. Autoconhecimento, Cláudia, é o que o amor exigente nos traz, e aí de lambuja chega a autoestima. A gente começa a gostar da gente, e aí começa a gostar dos outros e começa a ser legal para os outros. Porque, olha, um pai codependente, uma mãe codependente, eles fazem um estrago na vida dos filhos. Eles são chatos. Ter um pai e uma mãe codependentes acaba com a vida, ainda mais se for um adolescente. E eles limitam o filho, né? Se for uma esposa codependente, né, Cláudia? Ou um marido codependente, e assim por diante, não é? Então, nós precisamos nos acertar. Nós precisamos realmente voltar a ser a laranja inteira para poder realmente fazer bons sucos. Não tenho dúvida disso. E aí você estava falando, eu estou lembrando aqui, quando eu cheguei na pandemia, no Amor Exigente. E aí no começo a gente quer assistir todas as reuniões. E aí eu assisti a reunião de segunda-feira e eu ouvi a dona Mara falando, e ela ficava falando ali, eu ficava assim, eu não estou sendo uma boa mãe. Eu fui por um parceiro. Mas eu não estou sendo uma boa mãe, eu preciso olhar para o meu filho. Ou escutava e falava assim, eu não estou sendo uma boa filha. E ele vai fazendo isso, a gente vai melhorando nas diversas funções que a gente tem na vida, nos diversos papéis. E como é bom, né? Muito bom. Como é gostoso. E como é libertador também para o outro. Eu penso que uma coisa que me ajudou muito na minha doença da codependência, de me achar super-heroína, foi entender que eu não salvava o outro, mas que eu diminuía o outro. Que falar sim para tudo era infantilizar quem estava recebendo o meu sim para tudo. Porque, gente, o outro precisa do nosso não, porque ele precisa que você fale assim, não, faz, você dá conta. Não, faz, você é bom. Não, você é capaz, né? E quando a gente é codependente, a gente tira isso. Não é? E aí tem muito marido por aí que não sabe onde que estão as coisas, que não consegue se organizar sozinho, que tem uns que não conseguem nem comprar roupa sozinho, Cláudia, quer dizer, que vai realmente infantilizando, e outras coisas mais, né? E tem outras coisas, né? E tem marido que não consegue respeitar a própria esposa, porque a esposa fala, ai, melhor eu não me posicionar aqui, porque ele pode ficar bravo demais, ele não vai lidar bem com o meu posicionamento. Opa! Experimenta, mas do jeito certo, depois de frequentar Amor Exigente. Eu vou sair de novo porque a gente vai voltar para perguntas e respostas. Combinado? Sai aí, então, volte. segura aí. Você já mandou a sua pergunta. O que é que está acontecendo aí na sua casa? Abre o coração, aqui é um ambiente seguro. Fica à vontade para participar, tá bom? A produção no nosso vídeo wall. Se tiver pergunta, já vamos colocar. Se tiver depoimento. Esse momento aqui é muito precioso. Aliás, o Amor Exigente é muito troca, não é verdade, gente?
Eu acho que essa é uma das maiores características. Nós estávamos falando aqui, enquanto você estava ali, a possibilidade da gente falar, ser ouvido, e depois o retorno amoroso, que não é um retorno profissional, são pessoas que estão passando por aquilo. É muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Mas você sabe que a gente também, só nessa coisa do espelho, né? Por exemplo, eu ouvir a história da Rita desperta um monte de coisas em mim. Eu ouvi a história do Luiz Fernando desperta. Então a gente vai aprendendo até com a dor do outro. A Rosana, por exemplo, está falando assim: parei de beber e meus amigos acham que fiquei chata e metida. Agora frequento a igreja e faço outras coisas. Mas meus amigos de antigamente não entendem isso. Não consigo ficar com eles, pois agora o meu mundo é outro. O que devo fazer? Se joga nesse mundo novo. Rosana. Conquiste amigos que não bebam, que tem outros programas. Olha, só falta dizer, vai ser peregrino, vai fazer peregrinação. É muito interessante, né? Os amigos antigos falam que ela tá chata e metida. Desculpa, né? Então, já mostra aí, tá bom. Deixa ir. Você tem outros amigos, outra rede saudável e que te acolhe e que fica feliz com a sua felicidade. Eu penso assim, que um amigo que acha que você tá chata e você tá metida, quando na verdade você só está feliz e saudável, não é amigo. Amigo ama. Em todo tempo o amigo ama. A Bíblia fala isso, na angústia nasce um irmão. Sandra diz assim: boa tarde, tudo bem? Como os familiares podem se fortalecer emocionalmente durante o tratamento? Como, Luiz Fernando? Primeiro dizer assim, tudo bem, nós respondemos cada vez melhor. Então, nós estamos cada vez melhor porque nós temos um programa chamado Programa de Amor Exigente que funciona e dá certo. E este fortalecimento, ele vai acontecendo na reunião por reunião, porque você tem uma meta e aí naquela semana você vai sair dali um pouquinho mais forte, tentando pensar num objetivo grande para você e você vai fazer alguma coisa pequena aquela semana que vai fazendo essa libertação para você. Então, a mágica toda e a resposta sempre é a mesma: não fique só, busque informação e vá ao grupo partilhar com verdade, Cláudia. Porque a honestidade é muito importante. Às vezes você vai ao grupo e fica um pouco tímido, mas eu vou falar da minha intimidade, mas aos poucos você vai vendo que todo mundo lá fala, porque nós temos a ética do sigilo, o que se fala ali fica ali, e aí vai fortalecendo semana após semana, emocionalmente, eu diria que espiritualmente, fisicamente. Você vai ficando cada vez melhor, porque, não é? De repente você tem uma meta para melhorar o seu físico, você está lá meia caidinha, ficando sentada no sofá e tomando forma de sofá, e aí um grupo fala, olha, vai cuidar da sua saúde, sai para caminhar, sai para ir numa praça, coloca, a dona Mara diz assim, põe música na sua casa, coloca flor na sua casa, não é? E aí, de repente, você sabe, puxa, colocar uma flor já é um bom começo. Com certeza. Ela vai trazer milhares de outras coisas. E aí, na semana seguinte, você põe música e na terceira semana você abre a janela e vai fazendo tudo, ficando esse fortalecimento emocional, espiritual e físico. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Sandra, pela sua pergunta. Você que também quer participar do programa, sempre, todos os dias, a gente abre para a sua participação através do nosso Instagram. Segue lá, Vida Melhor Oficial. Boa tarde. Tenho medo de que, sempre que toco em assuntos delicados, meu marido recaia no uso de drogas. Por isso, evito conflitos e guardo o que sinto, mesmo quando estou magoada. Como criar um diálogo saudável, sem medo de desencadear uma recaída? É o princípio desse mês, né? Eu acho que agora é a Rita que vai responder aí. É o princípio desse mês, a culpa. Olha como na fala dela, ela se culpabiliza do uso do marido da droga. Nós, na codependência, e a codependência não é ser codependente da pessoa. A codependência é um padrão comportamental, a gente tem que entender isso, né? Quando nós temos esse padrão de comportamento, a gente se responsabiliza por tudo, a gente pensa que tudo é culpa nossa, que tudo vai acontecer. E aí a gente tem que lembrar que, primeiro, é muito difícil isso. Para mim, pelo menos, foi muito difícil. Primeiro, é a escolha dele o uso da substância, né? Então, eu penso que no primeiro lugar é isso. Segundo, na codependência,
nós não conseguimos ter diálogos saudáveis, nós não conseguimos ter comunicações assertivas. Quer seja porque nós nos calamos, e isso não é saudável, isso não é assertivo, a gente guarda, e aí estoura na hora errada. Quer seja porque muitas vezes nós somos agressivos e queremos impor e queremos que tudo seja, né? É a tal da teimosia, a gente acha que sabe mais do que o poder superior, mais do que Deus, porque eu sei o que é certo, não é ele que sabe, sou eu que sei. Então, é muito importante, penso eu, que para todos nós, é primeiro importante a gente olhar para os nossos padrões, para como a gente lida, como você aprender a respirar, como nós falamos agora, e ter uma conversa assertiva, amorosa, ela não precisa ser seca, ela não precisa ser... Mas é direta, é com amor, é com atenção, né? Então, isso é muito importante. Primeiro, aprender a comunicar. O silêncio não é uma comunicação correta. Né? E entender que a culpa não é dela. Entender que se ele quiser usar, ele vai usar e vai colocar qualquer outra coisa como desculpa, não é assim? Ela falando ou não falando. E como ela está se autodeclarando magoada, Sim. Tem como uma pessoa magoada esconder que ela está magoada? Ela pode até não falar, mas ela vai, né, nas pequenas ações, nas pequenas respostas. E o outro lá não vai saber exatamente por que é que ela está agindo daquela maneira. Então, a assertividade, que é realmente um instrumento que nós trabalhamos muito no Amor Exigente, que é o terceiro princípio ético, ser fiel, honesto e verdadeiro nos nossos relacionamentos. Isso faz com que, se houver alguma mágoa, o outro saiba onde que está essa mágoa e aí vamos sentar junto para conversar, para ver para ver se acaba em pizza ou não acaba em pizza. Falar num momento bom, né? Escolher um momento... Tem uns psicólogos incríveis aqui que falam que é muito bom conversar com o marido depois que ele está com a barriga cheia. Boa ideia. Ótimo. Que aí ele está tranquilinho, comeu. E em doses homeopáticas. E para o grupo, e falar né? de você. Então, doses homeopáticas assim. Hoje eu fiquei tão triste com o que você falou. E sai, vai até a área de serviço, pendura uma roupa, faz alguma coisa, vai na cozinha. Deixa ele quieto, digerindo. Volta depois de um tempo. Sabe que eu estava pensando que aquilo... Aí você pode continuar. E dá mais um tempinho, né? Deixar o homem digerir. Acontece isso com mulheres sábias e funciona. Então, eles já me ensinaram essas dicas aqui e realmente dá muito certo. Mas quando falar do seu sentimento, tomar cuidado para não apontar para o outro o dedo, né? Você foi grosso comigo, você de novo me desprezou, porque você não olha para as crianças, porque você não lava a louça, porque você não cuida da casa, porque aí a gente constrói um muro. E nessa de acusar o outro, acabou, cortou a comunicação. Então fala do seu sentimento, daquilo que está te incomodando, mas na hora certa, deixa o cara com a barriguinha cheia. Muito adequada. Eu acho que é realmente a forma como você vai falar, né? E ontem nós tivemos um encontro lá na Casa do Amor Exigente falando da dádiva da sobriedade. E chegamos à conclusão que todos nós precisamos ser sóbrios, não é só o dependente químico que precisa ser sóbrio. É os familiares, as esposas, as mães, os pais, os irmãos. E é exatamente isso também, essa sobriedade no falar, porque às vezes você vai falar e fala demais, ou não fala de menos. Então, o que é sobriedade? Temperança. É o meio termo. Falar o que precisa ser dito na hora certa, em doses homeopáticas. Eu não sei se foi na semana passada com Amor Exigente, ou se foi algum psicólogo que trouxe uma coisa interessante que eu entendi. Agora meus filhos já cresceram, mas que pena que eu não ouvi isso antes. Que filho, na adolescência, às vezes está rebelde, bate a porta, né, do quarto. Aí ainda tem uns que falam, não te amo mais, você é uma bruxa, bah! Aí a gente, sem temperança, irritadíssima, no auge do climatério, na perimenopausa, vai lá, e você não bate a porta pra mim, porque eu sou sua mãe. Aí pronto, começou aquela confusão, aí ele grita, aí você taca o sapato, ninguém nunca viveu isso. Não, imagina, que isso. Então, aí uma psicóloga falou semana passada, não faça. Bateu a porta, eu não te amo mais, você é uma bruxa. Deixa, porque aí você deixou o outro em débito. E aí ele vai ter tempo de pensar no que ele fez e vai, cedo ou tarde, com o rabinho entre as pernas, desculpa, mãe.
Porque aí você minimiza a crise, aí é hora de conversar, né? Ou então, não teve a manha de pedir desculpas, mas já está todo mundo calmo. Vamos conversar agora? Tem hora para tudo, né? Não é no momento da ira, né, Luciano? Isso mesmo. É claro que o que eu vou falar agora não serve para cônjuges, viu, Rita? Então você veja se você fique bem boazinha aí. Mas eu fiz como meta no Amor Exigente, na época que os meus filhos adolescentes estavam fazendo uso de drogas, e com essa bateção de porta, eu tirei a porta. Ótimo, sem falar nada, né? Não falei nada. Não bateu boca, bateu? Mas foi tão fácil, 3 pininhos assim na dobradiça, eu fui com um prego ali, pum, pum, tirei a porta. Perfeito. Ele bate porta, você não bate boca, mas tira a porta. Tira a porta. Maravilha. A Natália diz assim, meu marido está em tratamento, mas ainda mente sobre pequenas coisas. Isso é comum no processo? Olha, este é uma das principais características mesmo da dependência química. O dependente químico mente. Ele mente porque ele quer usar, ele mente porque ele precisa conseguir e aí ele transforma isso num hábito. Então é preciso que ele também trabalhe isso no grupo e o cônjuge trabalhe no grupo de cônjuges, entendendo que essa mentira acabou ficando uma coisa meio patológica e que precisa ser discutida, que precisa ser trabalhada. Então, faz parte, sim, infelizmente. Quer completar, Rita? Não, e eu estou pensando aqui no que você falou, o quanto também nós não mentimos. Sim. Para cuidar deles, para protegê-los. Quantas mulheres não ligam para o chefe, né? Olha, ele está doente, ele não vai trabalhar. E, na verdade, ele está em uso. A mentira, ela vai tomando conta. Vai minando. De toda a relação da família toda, né? Exatamente. Viva a verdade e a verdade vos libertará, de São João, não é? A próxima. Olá, boa tarde. Meu filho está internado para tratamento, mas sinto culpa por ter demorado a agir. Isso é normal? Como lidar com esse sentimento? Olha, voltamos que nós estamos no mês da culpa, né? No Amor Exigente tem um princípio libertador. Não há culpa nenhuma. Você fez a hora que você pôde fazer, você fez a hora que você teve instrumentos para fazer. Então, se liberte da culpa, você não é culpado, você não causou a dependência química, você não controla e você não cura, porque é um transtorno incurável. Então, fica firme, fica bem, se sentindo liberta desse sentimento ruim. E ele também não é culpado, porque às vezes ele entrou nesse processo, né, de experimentação com amizade, e aí por algum motivo físico ou psicológico ele acabou se tornando um usuário contumaz ou até um dependente químico. Ele também precisa se libertar dessa culpa para poder buscar a recuperação. Agora, uma coisa que é importante deixar claro aqui é que a internação é parte do tratamento, tá? E quando chega a pergunta que tem algum ente internado, eu gosto sempre de lembrar a você o seguinte, se você não mudar, lembra? Nada muda se você não mudar. Então, assim, vá para um grupo de Amor Exigente, não fique só. A internação é parte de um tratamento de uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. É para o resto da vida, para o dependente químico e para quem convive com ele. Rosângela Lima pergunta, existe algum sinal claro de recaída que a família pode perceber antes que a situação piore? Sim, a primeira recaída é comportamental. Então, quando começam a acontecer as mentiras, quando começa a acontecer a indisciplina, então não consegue mais acompanhar o horário da família, o horário de alimentação, não é? Quando começam a aparecer as grosserias, porque a espiritualidade vai para o ralo a hora que a pessoa tem a recaída, não é? Então, dificilmente você vai perceber se ele usou ou não usou, mas o comportamento dele você vai perceber de imediato, e aí acende o farol. Eu lidei com uma dependente química e um dos sinais da recaída, ela teve várias recaídas, um dos sinais era a crença de que ela estava bem. Ah, é porque agora eu já estou ótima, já posso voltar a sair, já vou encontrar não sei quem, já posso tomar uma cerveja. E ali era o começo da recaída. Toda vez que o dependente químico acredita que ele é superior à doença dele, que ele é potente diante daquela doença, ele está prestes a recair. Né? Isso aí, é uma doença espiritual mesmo, né? Da arrogância, da prepotência, do egoísmo. Então, quando começam a aparecer esses sinais, fique esperto. Meus amores, sabe que eu adoro esse tema, por mim conversaria... Nossa, Cláudia, e esse espaço que você abre para o Amor Exigente,
Eu até arriscaria dizer que você e a Rede Vida já ganharam o céu de vocês. O que vocês conseguem contribuir, o que as pessoas conseguem conhecer o nosso programa e tirar benefício dele, nós não temos como agradecer. Olha, eu tenho certeza da salvação, isso me dá muita paz no meu coração, né? Mas não por isso, pela graça de Jesus, pela você sabe graça disso, de Deus, né? Porque Ele é bom o tempo todo. Muito obrigada, Luiz Fernando. Aliás, muito obrigada a toda a família Amor Exigente. Muito obrigada a Rita de Cássia Miranda. E se você não conhece o programa de Amor Exigente, nunca foi a uma reunião, vá. Não fique só, sozinho estamos perdidos. É amorexigente.org.br. E olha, mais uma vez, é para todos. Claro, mas eu não tenho nada de dependência química. Gente, eu era motivo de chacota, Luiz Fernando sabe, na minha casa, que eu ia às reuniões, meus filhos falavam, mãe, que ridículo, a gente nunca usou droga, a gente nem bebe. E o meu marido também, gente, pra que você vai? Eu fui, porque eu quis ser uma mulher melhor. E hoje eu falo, eu sou, eu respiro, né? Eu sei dizer não, eu sei cuidar de mim para estar bem para o outro. Aliás, eu sei ser uma boa ímpar para ser uma boa par. Virou uma laranja inteira. Inteirinha. Ó, você quer mandar mensagem lá no Amor Exigente? Tem o WhatsApp, é 1925196555. 1925196555. E acompanhe nas redes sociais, Amor Exigente Oficial. Certo? Obrigada. Eu que agradeço, adorei te receber aqui. Força, fé e alegria. Te conhecer, força, fé e alegria. Maravilhosa. Boa semana. Obrigada. Tudo de bom. Muito obrigado. Bom trabalho e boa semana. Muito obrigado.